Com certeza você já ouviu falar sobre o naufrágio mais famoso do mundo, ocorrido em 1912 no Oceano Atlântico. O maior e mais luxuoso navio da época, chamado RMS Titanic, saiu do porto inglês no dia 10 de abril, com o objetivo de chegar aos Estados Unidos. Mas 4 dias após veio a naufragar em alto mar, em razão de uma colisão com um gigantesco iceberg, causando a morte de cerca de 2/3 das pessoas a bordo. O que muitos não sabem é que o desastre do Titanic poderia ter sido evitado, ou pelo menos ter salvo todos os 2.224 passageiros e tripulantes da embarcação. Veja quais foram os 5 erros estúpidos que causaram o maior acidente de naufrágio da história. Se você gostar do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nada. Erro número 1. Com 269 metros de comprimento, o imponente Titanic possuía piscina, ginásio, banhos turcos, elevadores, quartos com mobílias de madeiras preciosas, janelas panorâmicas com vista para o mar, salas de jogos, bibliotecas e muito mais, sendo projetado para ser o mais luxuoso da época, com todos os requisitos para manter o padrão de vida da primeira classe inglesa ao longo da viagem. Porém, a tripulação do transatlântico não possuía um simples binóculo em mãos. Os binóculos eram objetos essenciais à tripulação de qualquer embarcação da época, pois era a ferramenta usada para explorar o vasto horizonte marítimo e aumentando, obviamente, o campo de visão para enxergar possíveis ameaças, tais como icebergs. A história conta que o Titanic não somente havia apenas um binóculo, como vários, porém todos trancados dentro de um armário, em que apenas uma pessoa da tripulação tinha a chave. Mas esse tripulante foi substituído de última hora e esqueceu de entregar a chave para o seu substituto. Erro 2. Outra das teorias de negligência do considerado inafundável Titanic é a de que ele estava em velocidade maior do que havia sido desenhado. E mesmo após os tripulantes terem se dado conta de que entraram em uma zona perigosa, um executivo convenceu o capitão a continuar navegando. Além disso, o mais alto oficial que sobreviveu à catástrofe, Charles Lightoller, revelou que o responsável pelo rumo do barco se confundiu e fez uma manobra para o lado errado ao avistar o iceberg. Erro de número 3. Outra negligência, que talvez seja a mais bizarra, foi o navio não possuir o número de botes de emergência suficientes, por motivos fúteis de estética e de comodidade. O Titanic embarcou apenas com 20 botes de emergências, que assegurava pouco mais da metade da população do navio, 1.200 pessoas, visto que cada bote havia capacidade para 60 pessoas. Para prezar a segurança, o Titanic precisava ter no mínimo 38 botes salva-vidas. Mas a confiança era tamanha, e, como se pode ver, a segurança não era uma das prioridades do elegante e majestoso Titanic. E já que cabiam 1.200 pessoas, por que não houveram mais do que 710 sobreviventes? Pois é, esse é o próximo erro. Quarto erro. A simulação de emergência é um procedimento comum em embarcações. Nela são dadas informações de como agir frente a emergências, principalmente evacuações pelos botes salva-vidas. Coincidentemente, por razões desconhecidas, o capitão do navio, Edward John Smith, desmarcou a simulação que estava marcada para a manhã do dia 14 de abril, sem saber que horas mais tarde passaria por um terrível desastre. Muitos acreditam que mais vidas poderiam ter sido salvas caso tivesse acontecido a simulação com os botes, considerando que a capacidade de cada bote era de 60 pessoas. A verdade é que alguns deles não foram preenchidos à capacidade máxima durante a evacuação desesperada do fatídico navio. Teve bote portando apenas 20 pessoas. Erro 5. Quando o Titanic chocou com o iceberg, a tripulação emitiu pedidos de socorro por meio dos fogos sinalizadores. Mas os primeiros socorros vieram somente 4 horas depois. O navio Carpathia, que fazia sua rotineira travessia de Nova York, captou os pedidos de socorro do RMS Titanic na gelada madrugada de 4 graus do dia 15 de abril. O Titanic e o Carpathia estavam a 93 quilômetros de distância. E mesmo acelerando os seus motores, o Carpathia não conseguiu chegar a tempo de socorrer a todos, pois no momento da colisão do Titanic com o iceberg, o naufrágio durou apenas 2 horas e 40 minutos.
No entanto, havia outro navio mais perto do transatlântico Titanic, o qual conseguiu chegar a tempo para fazer o resgate de todas as vidas. Porém, a tripulação do Califórnia ignorou as sinalizações de emergências, alegando acharem que se tratava de comemorações e continuaram seguindo normalmente a sua rota.